Olá, futura aprovada no concurso do Ministério Público de Sergipe, dando início ao melhor curso de legislação do Ministério Público de Sergipe, comigo, professora Fernanda Menezes. Vou me apresentar para quem não me conhece. Fui aprovada no concurso do Ministério Público como analista aos 24 anos, tenho quase 16 anos de casa, dia a dia. Na labuta aí, claro, sabendo tudo da instituição, vivenciando e respirando. E através dessa experiência, vou trazer para vocês aqui os principais pontos e tudo aquilo que você precisa para gabaritar as questões de legislação do Ministério Público, Lei Complementar 0290, caneta e papel na mão, módulo 1. Vamos começar pelas disposições preliminares desta lei. Slide na tela, café na mão, para iniciarmos aí com toda a energia, com toda a leveza e com muito conhecimento para você. Módulo 1 da organização e atribuições do Ministério Público. Comecemos aí pelo artigo 1º. A propósito, essa lei complementar está atualizada e como material de apoio complementar. Então, sugiro aí que você imprima essa lei, tá? E acompanhe o curso também lendo a lei, grifando a lei, porque a Fundação Carlos Chagas vai cobrar isso e você precisa ter a consciência da importância da leitura de artigo por artigo. Vamos nessa? Vamos com toda a energia e todo o gás? Disposições preliminares aí, eu tenho de logo o artigo 1º. Artigo 1º, parágrafo único, importante. Por favor, gravem isso de logo, tá? Gravem isso aí de logo, tá? São princípios institucionais do Ministério Público. Princípios aí institucionais do Ministério Público. Quais são eles? Unidade, indivisibilidade e independência funcional. Então, unidade, indivisibilidade e independência funcional. Princípios institucionais do MP, ok? Anotado isso, vamos seguindo. Unidade, o que quer dizer isso? Pode vir aí perguntando os princípios e trazendo as alternativas aí, perguntando o que seria essa unidade, essa indivisibilidade. E é importante que você, aluno, aluna, saiba e esteja preparado no dia da prova. A unidade, o Ministério Público é uma instituição única sob a direção de um só chefe, que no caso a gente vai ver mais lá na frente, o PGJ. Indivisibilidade, então unidade, instituição única. Indivisibilidade, os membros do Ministério Público podem substituir-se sem prejuízo para a instituição e essa substituição ela é recíproca. E eu tenho a independência funcional, tá? Os membros do Ministério Público atuam ou atuarão aí com autonomia sem subordinação a outros órgãos ou poderes. Unidade, instituição única, sob aí a direção de um só chefe, o PGJ. Indivisibilidade, os membros se substituem reciprocamente. E a independência funcional, que é essa atuação com autonomia, sem subordinação aí a outros órgãos ou outros poderes. Eu tenho aí o artigo 2º, seguindo exatamente a lei, e como eu já adiantei, o Ministério Público tem a chefia de quem? Ou está sob a chefia de quem? PGJ. PGJ será muito falado. PGJ a todo momento será falado e fica já a dica para vocês. Fica a dica. Prestem atenção muito no tópico que fala de PGJ, porque PGJ é o chefe da instituição, e a qual aí vocês farão parte em um momento muito próximo e certamente será um tópico muito pedido.
Chefia do PGJ, então o Ministério Público estará sob a chefia do PGJ e compõe-se também por procuradores de justiça e promotores de justiça. Então, eu tenho PGJ, procuradores de justiça e promotores de justiça. E esses promotores de justiça estão dispostos ou estão aí, né, dentro de duas entrâncias. A entrância inicial e a entrância final. Então, PGJ, procuradores de justiça e promotores. Então, eu tenho aí essa divisão no artigo 2º. Composição trazida aí em um slide espetacular. Que material incrível, exclusivo aqui comigo, Fernanda Menezes, para você que está fazendo essa preparação para o concurso do Ministério Público. PGJ, chefe do Ministério Público, procuradores de justiça que atuam aí em segunda instância e os promotores de justiça escalonados aí em duas entrâncias, tá? Parágrafo 2º aí do artigo 2º, parágrafo único do artigo 2º sobre as decisões. As decisões do Ministério Público estão fundadas em sua autonomia funcional e administrativa, obedecida aí às formalidades legais, tendo aí essas decisões eficácia plena e executoriedade imediata. Ressalvadas aí, claro, a competência constitucional do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas, tá? Então, as decisões do Ministério Público, elas detêm autonomia funcional e administrativa. Isso aí, ok? Autonomia funcional e administrativa, ok? Obedece, claro, às formalidades legais e tem eficácia plena e executoriedade imediata. Ressalvadas o quê? As competências constitucionais do Poder Judiciário e Tribunal de Contas, ok? Então, vamos lá? Autonomia funcional, autonomia administrativa e eficácia plena. Observe que no material de vocês estará entregue aí na mão de vocês letra de lei, slide. Letra de lei, slide. Tudo muito bem estruturado e didaticamente entregue para você que precisa tudo mastigadinho. É impossível. Eu vou dizer, é impossível que caia alguma questão que a gente não aborde aqui. Artigo 3º, seguindo aí a Lei Complementar 0290. Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira. Autonomia funcional, administrativa e também financeira. A gente já falou de autonomia funcional, administrativa e também, não esqueçam, autonomia financeira. Não esqueça, autonomia financeira, tá? Então, o Ministério Público, ele pratica atos de própria gestão ou atos próprios da gestão, pratica atos e decide sobre situação funcional e administrativa do pessoal ativo e inativo, tá? Pode vir aí uma pegadinha para vocês dizendo que seria só do pessoal ativo. Não, pessoal inativo também tem aí está sob a direção e chefia do Ministério Público, de carreira de serviços auxiliares organizados em quadros próprios. Além disso, o Ministério Público também cabe a ele elaborar suas folhas de pagamento, expedir documentos demonstrativos, adquirir bens, contratar serviços, efetuando aí a respectiva contabilização. Tá? Então, artigo 3º, atos próprios de gestão, decidir sobre situação funcional, elaborar folhas de pagamento, adquirir bens e contratar serviços, ok?
Além disso, propor. Fernanda, eu vou precisar saber disso, eu vou precisar saber aí de cada ponto importante, sim, tá? E vamos estudar. Propor ao Poder Legislativo a criação e extinção dos seus cargos. Recentemente tivemos aí uma reestruturação na carreira, extinção de cargos e criação de outros, tá? A proposta foi encaminhada à LESE e lá é apreciada, bem como a fixação de reajuste dos subsídios, também é proposta pelo Ministério Público e aprovado ou não pela ALESE, né? Esse reajuste dos subsídios dos membros e vencimentos dos respectivos servidores. Cabe ainda também propor ao Poder Legislativo a criação e extinção dos cargos de seus serviços auxiliares, bem como fixação e reajuste de seus vencimentos. Prover cargos iniciais de carreiras e dos serviços auxiliares, bem como nos casos de remoção, promoção e demais formas de provimento derivado. Organizar suas secretarias e os serviços auxiliares das procuradorias e promotorias de justiça, compor aí os seus órgãos de administração e editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem a vacância de cargos de carreira e serviços auxiliares, bem como a disponibilidade dos membros do Ministério Público e servidores, ok? Sem maiores problemas. Aqui é a leitura mesmo do código, tá? Porque a leitura da letra seca da lei vai fazer com que vocês consigam interpretar e, mais do que isso, a repetição é que vai levar à excelência e você fechar a prova de legislação, tá? Não é profundidade, não precisa você ter profundidade na lei, não vai cair doutrina, jurisprudência, nada disso. É a lei, tá? Quem ler mais e com estratégia, como nós estamos fazendo aqui, será, né, aprovado ou aprovada. Não precisa complicar o simples, é o óbvio feito todos os dias, né, na profundidade correta, e é isso que nós estamos fazendo aqui, ok? Provimento aí de cargos, provimento de cargos. Artigo 3º, inciso 7. Provimento inicial, cabe aí prover os cargos iniciais de carreira e de serviços auxiliares, garantida a entrada de novos membros e servidores. Remoção, realização da remoção da movimentação horizontal de membros e servidores, tá? A remoção de membros e servidores. Servidores são removidos, podem ser relotados, e também as remoções que são feitas aí pela instituição, né, na horizontalidade. A promoção, eu tenho a ascensão vertical, então preste atenção. A remoção, ela é horizontal, é de uma comarca para outra, um local para outro. A promoção é uma verticalização, tá? A promoção é uma verticalização, é sair de uma entrância para outra, é sair de uma instância para outra, é uma verticalização, de baixo para cima. Outras formas aí eu tenho, tá? Outras formas de provimento, implementar demais formas de provimento derivada conforme necessidades institucionais. Necessidades institucionais. Seguimos aí. Autonomia do Ministério Público. Autonomia, muita atenção a isso. Estou batendo nessa tecla porque vai ser um artigo muito cobrado. O Ministério Público, gente, ele tem autonomia funcional, ele tem autonomia administrativa e ele tem autonomia financeira. Isso linka com aquilo que eu falei logo no início da aula. A autonomia do Ministério Público, ela é funcional, administrativa e financeira. Funcional, administrativa e financeira, ok? Liberdade para exercer as funções sem interferências externas, repito, capacidade de autogestão e organização interna e autonomia financeira, gestão independente de recursos orçamentários. E aí, alguns pontos, tá? Alguns pontos aqui que todas as vezes que vocês visualizarem números até o dia 20, até o dia 30, até o 15º dia útil, isso aí, Fernanda, mas são muitos detalhes, Sim, e aí esses detalhes serão cobrados e quem
for lá e cair de paraquedas achando que vai deduzir as coisas e vai acertar, não, não, não. Tem que estudar, e eu digo, a repetição do artigo, ele vai trazer aí um domínio absoluto e uma tranquilidade na hora da prova. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na LDB. Então, muita atenção, porque embora o Ministério Público tenha autonomia orçamentária, ele precisa aí respeitar a lei de diretrizes orçamentárias, encaminhando aí diretamente ao governador do estado, que submeterá ao poder legislativo. Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias próprias e globais, compreendidos os créditos suplementares e especiais, seriam entregues até o dia 20 de cada mês. Até o dia 20 de cada mês, sem vinculação a qualquer tipo de despesa. Então, ele está falando aqui de crédito complementar. Ele está falando de crédito complementar e também os créditos especiais, que serão entregues aí até o dia 20 de cada mês, tá? Anotem aí, até o dia 20 de cada mês. Os recursos próprios não originários do Tesouro serão utilizados em programas vinculados à finalidade da instituição, vedada aí outra destinação, ok? Propostas aí ao Poder Legislativo. O que é que propõe aí, de acordo com aquilo que nós já conversamos, né, desde o comecinho da aula? A proposta ao Poder Legislativo, que aqui no caso em Sergipe, a LESE, nós temos a criação e extinção de cargos, que eu falei que tivemos recente uma reestruturação interna no Ministério Público. Até mesmo quando houve essa movimentação, a gente sabia que teríamos um concurso de logo, porque todas as vezes que reestrutura, né, existe uma movimentação nesse sentido. A Serviços Auxiliares propõe ao Poder Legislativo a criação e extinção de cargos e de seus serviços auxiliares, e também a autonomia para propor a alteração em sua estrutura funcional, tá? Então, sem maiores complicações, aquilo que nós vimos ratificando, confirmando aqui nesse slide. Então, qual a melhor forma de leitura, Fernanda? Letra da lei, slide, explicação, resolver questão. Letra da lei, slide e resolver questão. A propósito, teremos também o curso exclusivo somente de questões inéditas e aquelas já cobradas aí no passado pela banca Fundação Carlos Chagas no concurso do Ministério Público. A maioria inédita. Qual é a banca, né, dessas questões inéditas? Banca FM, Fernanda Menezes. Isso mesmo, fiz questão por questão, tudo baseado, né, na lei e na forma como será cobrada no dia da prova. Organização interna. Eu tenho aí essa organização interna no Ministério Público, organização de secretarias, serviços auxiliares, órgãos de administração e regimento interno. Então, a estruturação das secretarias para suporte administrativo, organização dos serviços de apoio às procuradorias e promotorias, órgãos de administração que são compostos aí por órgãos responsáveis pela gestão institucional e elaboração das normas que regem um funcionamento interno. Então, atos administrativos, artigo 3º, 10 aí, o quê? Aposentadoria, exoneração, vacância, disponibilidade. A aposentadoria, editar atos de aposentadoria dos membros aí, servidores. Vacância, declarar outros atos que importem a vacância de cargos. Editar atos de disponibilidade dos membros e servidores. Formalizar a saída voluntária de membros e servidores, tá? Exoneração é a formalização da saída voluntária, é o pedido de exoneração. E a aposentadoria, vacância, tudo isso, ato administrativo previsto no artigo 3º, tá? Inciso 10. E onde e como serão publicados aí esses atos? Até porque os atos administrativos, né, assim como outros que nós já aprendemos, inclusive em direito administrativo, eles, né, detêm aí de um princípio básico e basilar da administração pública, que é a
publicidade. Então, os atos administrativos no Ministério Público, eles precisam ser publicizados, e assim o são. Publicação de atos, atos institucionais, publicação de normas e diretrizes institucionais. A propósito, quem quiser pode olhar lá no site do Ministério Público, tem as portarias, né, as normas, tá tudo lá de forma pública. Atos administrativos, divulgação de decisões de procedimentos administrativos, no diário oficial aí, eletrônico, utilizado do meio digital da própria publicação oficial. Tá? O Ministério Público publica os atos institucionais e administrativos através do DOF, né, que a gente chama, ou do diário oficial eletrônico do próprio Ministério Público de Sergipe ou qualquer dos poderes do Estado, salvo quando determinação da Constituição ou lei para divulgação de forma impressa. Ok? Orçamentos e recursos. Orçamentos e recursos. O Ministério Público elaborará sua proposta dentro dos limites estabelecidos, como eu já disse, na LDB, tá? E, como já disse também, só relembrando e rememorando, ser-lhe-ão entregues aí até o dia 20 de cada mês, tá? Recursos próprios. Recursos próprios. O Ministério Público tem recursos próprios? Autonomia financeira, tem sim. E ele tem a utilização vinculada, tem fiscalização, tem dotação para correição. Vamos ver isso agora. A utilização vinculada. Os recursos próprios não originários do Tesouro serão utilizados em programas vinculados às finalidades da instituição. Vedada outra destinação. Então, se não for originária do Tesouro, tem aí vinculação específica e é vedada outra destinação. Tá? A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público, quem exercerá o poder legislativo e o próprio controle interno do Colégio de Procuradores. Atenção para isso aqui, tá? Fiscalização contábil financeira, quem faz? Poder Legislativo e o próprio controle interno feito pelo Colégio de Procuradores, tá? Pelo Colégio de Procuradores dentro do Ministério Público. Você observa aqui que é o controle interno do próprio Ministério Público. Dotação para correção. A proposta orçamentária do Ministério Público contemplará, dentre outras dotações, para atender despesas com atividades de correição. Atividades de correição. Cada promotoria, as promotorias, elas são correicionadas, tá? Nós que trabalhamos lá, temos nossas metas a cumprir e aí, vez ou outra, periodicamente, teremos aí as nossas correições. Então, muita atenção para isso, porque nós vamos falar em um futuro próximo sobre corregedoria e vamos nos aprofundar. Vão se familiarizando aí com os termos, tá? Não tem nada difícil aqui, tudo muito tranquilo. Ainda que você não seja da área de direito, dá tranquilamente para você estudar, ler com calma, mas você precisa ter protagonismo nesse estudo. Vocês precisam, acima de tudo, querer aprender e entender que esse sacrifício feito agora, né, que essa renúncia de agora é para um futuro muito próximo, né, de aprovação e de uma tranquilidade maior aí. Alcançar o seu sonho exigirá esforço, exigirá dedicação, mas eu posso garantir que vale super a pena. Respira, toma aí água, café, suco, enfim, só não vá beber cerveja, viu? Se beber, né, não estude, por favor. Então, vamos lá. Voltando aí, brincadeiras à parte, descontrair um pouco. Vamos à nossa prestação de contas, tá? Encerrando o exercício. No encerramento do exercício, nós temos aí a finalização do ano fiscal com a consolidação dos dados financeiro, prestação de contas. Essa prestação é apresentada aí à Assembleia Legislativa dentro dos, entregue aí dentro de 90 dias da abertura da sessão legislativa, tá?
Eu tenho aí a avaliação dos deputados. As contas referentes ao exercício anterior serão prestadas anualmente dentro de 90 dias da abertura da sessão legislativa na Assembleia Legislativa, ok? Gestão administrativa tem a possibilidade aí de estabelecer parceria e convênios, contratação e processos de contratação de serviços, comprar bens necessários à instituição. Inclusive, lá tem o setor de licitação dentro do Ministério Público para isso. Independência sem necessidade de aprovação prévia do Executivo. Então, os atos de gestão aí, os atos de gestão administrativa, inclusive no tocante a convênios, contratações e aquisições de bem, independem da apreciação do Poder Executivo e Estadual, ok? Então, resumidamente aí, tá? Alguns pontos que nós falamos, alguns pontos que podem ser cobrados. Eu tenho a publicização, como eu já falei, a publicação no Diário Oficial Eletrônico, né, digital, e garante aí acessibilidade e economia de recursos, regulamentação, a instituição é regulamentada aí, e a regulamentação no Diário Oficial do Ministério Público, constará aí o ato do PGJ e a validade jurídica. A publicação realizada no Diário possui a mesma validade jurídica das publicações impressas tradicionais. Obviamente, gente, que a gente tem que fazer a adaptação para o ano, né, atual, né? A lei ela é editada aí um pouco lá atrás e nós hoje já temos, né, a publicação digital, a publicação aí no Diário Eletrônico, não mais no Diário Impresso, salvo aí numa excepcionalidade. Então, atenção para que vocês, quando estiverem estudando, pegarem a lei atualizada. Essa lei atualizada está como material complementar para vocês e é isso que nós estamos estudando agora. Vocês estudam por partes, por módulo, por encontros, aos poucos, colocando aí também como prioridade absoluta. Tá? Como prioridade absoluta. Lembrando que o estudo ele tem que ter qualidade. O estudo ele não necessariamente precisa de horas e horas. Muita gente fala comigo, muitas vezes os meus mentorados conversam dizendo: Fernanda, eu estou estudando aí 6 horas, mas eu não estou rendendo. Outras pessoas estudam 3 horas e tem um percentual de acerto de questões que me surpreende. E aí vai uma dica de ouro para você. Uma dica de ouro. Não adianta você ter intenção de ser bom ou a intenção de ser boa. Não adianta você achar que você está bem, seja em constitucional, administrativo ou na própria legislação ou em processo penal, disciplina da qual eu também ensino, ou a qual ensino, e também vivencio dentro do Ministério Público, já que eu estou no Tribunal do Júri. Você precisa entregar para a banca, percentual de acerto. Não adianta você dizer que é bom. A banca precisa saber que você é bom. E como é que a gente sabe se você é bom? Acertando a questão. Então, eu ensino você aqui a ficar bom para acertar a questão, aprender o conteúdo de verdade, sem decorar necessariamente, aprendendo por repetição, sobretudo aqui na lei. Se fosse processo penal, é uma outra didática, né? Que meu aluno sabe. Mas aqui é comer com farinha, como eu digo. Foi assim que eu fiz quando eu estudei lá atrás. Era comendo com farinha, literalmente, horas e horas de estudo, né, sentadinha na cadeira, com muita disciplina e exaustão, né, de muito conhecimento, mas que certamente me fizeram ser aprovada, né, muito nova, né, no concurso aí que eu sempre desejei e o melhor no meu estado de Sergipe. Voltando aqui ao slide, funções institucionais do Ministério Público. Funções institucionais. Quais as funções institucionais? Eu tenho ação penal pública, direitos constitucionais, ação civil pública e o controle de constitucionalidade. Gente, a ação penal pública é privativa do Ministério Público. Vocês estudam isso em processo penal. Direitos constitucionais. Zelar pelo efetivo respeito, dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública
aos direitos assegurados na Constituição. A ação civil pública promoveu o inquérito e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social e o controle de constitucionalidade. Essas são as funções institucionais de grande relevância aí para vocês. Expedir, artigo 4º aí, expedir notificações dos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica das entidades públicas. Tá? Atribuições complementares, tá? Notificações e documentos e controle externo da polícia. Atribuições complementares. O Ministério Público pode expedir notificações ou as notificações dos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, além de exercer outras funções compatíveis. Então, o próprio Ministério Público tem setor aí de notificações, né, para que sejam instruídos os procedimentos aí, né, os procedimentos. Eu tô rindo aqui... porque eu estou aqui ao meu lado aí, né, com pessoas que também, de algum modo, auxiliam aí nessas notificações institucionais, tá? Controle externo da polícia. O Ministério Público compete exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei. Essa é a vantagem de trabalhar no Ministério Público, né? Porque aí quem nos dá o suporte também está lá dentro. Então, acaba que a gente respira junto tudo. Então, não tem lugar melhor, não. Tem que estar comigo mesmo. Não tem. Todo dia eu estou no Ministério Público, eu falo do Ministério Público, respiro o Ministério Público no meu Instagram. Então, não tinha como ser diferente, né? MPSE com Fernanda Menezes. Desculpe aí, tá? Mas é. Real, oficial. Vamos lá, gente. Artigo 4º, parágrafo 3º. Artigo 4º, parágrafo 3º. As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes de carreira, tá? Que devem residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização em contrário aí do PGJ. Então, as funções do Ministério Público por integrantes exercidas aí por integrantes da carreira. No exercício de suas atribuições, os membros do Ministério Público podem requisitar diligências investigatórias ou investigativas, instauração de inquérito policial, requisita abertura de inquérito policial, além do acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou de relevância pública, devendo indicar os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Atenção aqui. Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público sob qualquer pretexto, à exceção do sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro do dado ou do documento que lhe seja fornecido. Ok? Exercício aí das funções, como eu disse, exclusivo de carreira, residência em comarca, requisição de diligência e acesso de dados. Então, dentro aí do exercício das funções, eu tenho aí alguns pontos. Exclusividade da carreira, exercidas aí por integrantes de carreira, residência da comarca, salvo, né, decisão contrária do PGJ, requisição de diligências, os membros podem requisitar diligências, instaurar inquéritos e tem acesso incondicional aos bancos de dados de caráter público ou relativo a serviço de relevância pública. As requisições do Ministério Público serão feitas fixando-se aí o prazo razoável de 10 dias úteis para atendimento, prorrogável mediante solicitação justificada. Então, aqui eu tenho, serão feitas fixando o prazo razoável de 10 dias úteis. Tá? Então, prazo razoável de atendimento de 10 dias úteis, podendo sim ser prorrogado mediante solicitação
justificada. E aí eu tenho a requisição do Ministério Público com o sigilo. Nenhuma autoridade poderá opor aí ao Ministério Público a exceção do sigilo. Então, eu dou acesso ao Ministério Público, salvo se for sigilo. A falta injustificada e o retardamento do indevido de não encaminhar implicarão responsabilidade porque der causa, e aí o prazo, fixação de prazo de 10 dias úteis para atendimento aí prorrogável mediante solicitação justificada. Justificada. Organização do Ministério Público. Organização do Ministério Público. Organização do Ministério Público. Eu estou agora no artigo 5º, e vou estudar com vocês até o artigo 7º, tá? Até o artigo 7º. Então, vamos aí, organização do Ministério Público, artigo 5º ao artigo 7º, tá? Dos órgãos do Ministério Público. Quem é que está no topo, gente, dessa organização aí? Quem está no topo aqui? Quem está no topo? Organização de direção, administração superior, tá? E eu tenho a administração superior, embaixo eu tenho a administração, eu tenho a execução e eu tenho os auxiliares, tá? Da administração superior, eu tenho... Quem compõe aí esses órgãos da administração superior? Quem compõe aí esses órgãos da administração superior? Eu tenho o PGJ, Colégio de Procuradores, Conselho Superior do Ministério Público e Corregedoria, tá? São também órgãos da administração, as procuradorias, as promotorias, tá? São os órgãos aí também, as procuradorias e as promotorias. Ok? Então, órgãos da administração superior, eu tenho, repito, importantíssimo, órgãos da administração superior, PGJ, Colégio de Procuradores, então, Colégio de Procuradores de Justiça, tá? Conselho Superior do Ministério Público e Corregedoria Geral do Ministério Público. Então, eu tenho Conselho Superior do MP e eu tenho a Corregedoria Geral do MP, ok? Isso são os órgãos da administração superior. São os órgãos da administração superior, ok? Órgãos da administração superior. E aí... Dito isso, gravem isso, tá? Órgãos da administração superior, tá? Esse material aqui também estará disponível para vocês, para acompanhamento no material complementar, ok? Então, fiquem tranquilos. Sugestão da professora Fernanda, imprime a lei, imprime esse material, vai acompanhando a aula, marca texto, vai copiando, lembrando que essa aula daqui é de teoria, teremos depois aula de questão e, claro, aí alguns bônus, alguns presentes que eu vou também entregar para vocês. Órgãos de execução, quais são? Artigo 6º aí da lei, Lei Complementar 0290, atualizada aí. Quais são os órgãos de execução? Artigo 6º, PGJ, Conselho Superior, Procuradores de Justiça e Promotores de Justiça, tá? Então, voltando aqui, vejam, gente, órgãos de execução, eu tenho órgãos da administração superior, agora órgãos de execução, PGJ, Conselho Superior do Ministério Público, Procuradores de Justiça, Promotores de Justiça. E os órgãos auxiliares, Subprocuradoria Geral de Justiça, Ouvidoria e Coordenadoria Geral do Ministério Público. Essa subprocuradoria auxilia diretamente o PGJ, a ouvidoria, o canal de comunicação, e a Coordenadoria Geral coordena as atividades
administrativa. Órgãos auxiliares aí, parte 2, tá? Órgãos auxiliares, eu tenho os centros de apoio operacional, a Escola Superior do Ministério Público, comissão de concurso e os estagiários. Então, eu tenho órgãos auxiliares aqui, parte 1, tá? E eu tenho órgãos auxiliares aqui, parte 2, ok? E para finalizar esse primeiro bloco aí, nós temos órgãos de apoio administrativo e nós vamos estudar ponto por ponto. Aqui eu estou dando um panorama geral para vocês, ponto por ponto. Órgão de apoio administrativo, Secretaria-Geral é órgão de apoio administrativo. Chefia e assessoria do gabinete, órgão de apoio administrativo. Diretorias administrativas da subsede, órgão de apoio administrativo. E GSI, Gabinete de Segurança Institucional, é órgão de apoio administrativo. Órgão de apoio administrativo. Grupos especializados aí dentro dessa estrutura, né, para nós finalizarmos último slide aí desse primeiro bloco, grupos especializados dentro dessa estruturação, eu tenho o GAECO, COAPAS. Grupos especializados. O GAECO é a unidade especializada do Ministério Público dedicada ao combate do crime organizado e corrupção, tá? Do crime organizado e corrupção, atua aí em investigações complexas que envolvem organizações criminosas, utilizando técnicas especiais de investigação e trabalhando em conjunto com outras forças de segurança. E a COAPAS é responsável por promover métodos aí alternativos de resolução de conflito, como mediação e conciliação. Atenção para a COAPAS! Atenção para a COAPAS, tá? Tem sido a queridinha aí, tem falado muito institucionalmente sobre a COAPAS, então é uma aposta da professora Fernanda aí, por cobrança nesse tópico, né? Todos são muito importantes, mas a gente que acompanha, a gente que está lá dentro, tem observado aí uma atenção especial aí, justamente por essa mediação de conflitos, por essa desburocratização, essa desjudicialização. Então, tem sido uma política muito forte dentro do Ministério Público e você que vai fazer o concurso precisa estar atento, estar atenta a isso. São esses detalhes que fazem a diferença, tá? Outra dica, acompanhe, né, sempre aí também o site institucional para vocês visualizarem as reportagens, o que está sendo veiculado, porque, logicamente, ali também é uma tendência dentro da própria administração do que pode ser cobrado aí, né, dentro da prova, sobretudo nessa parte de legislação. Então, encerramos aí o nosso primeiro bloco, né, nesse encontro espetacular. Seguimos já para o próximo bloco. Fique comigo, né, estude, porque o seu futuro é logo ali, a sua aprovação é logo ali, e, claro, eu quero estar lá aplaudindo você no dia da posse. MPSE é com Fernanda Menezes. Até já!